É muito engraçado vermos os nossos atores dobrados. Isso não acontece normalmente, então eu vou procurar os Friends dobrados. Isto. Preparem-se. No outro dia eu descobri uma novela portuguesa que ela estava a passar, ou já tinha passado no Brasil, mas que os atores portugueses estavam dobrados. E eu nunca vi atores portugueses dobrados. E eu espreitei assim alguns segundos, mas eu achei que era um excelente tema para trazer ao canal, já que eu falo várias vezes das dobragens ou das dublagens e eu faço esta relação entre os dois países. Então nada melhor do que pegar numa novela portuguesa em que dobraram as personagens ou os atores para português do Brasil. E eu vou partilhar este momento. A novela chama-se Ouro Verde e eu não sou uma pessoa que vê novelas, mas pelo aquilo que eu percebi desta novela, ela passa-se em Portugal, no Brasil e sei que eles gravaram em outros países, mas acredito que o foco seja Portugal e Brasil. Eu não tenho a certeza porque eu não vi a novela, mas eu estou super curiosa para ver os atores portugueses dobrados. Eu nunca vi isto. Vocês sabem que aqui em Portugal nós não temos o hábito de dobrar muita coisa. Dobramos animações, dobramos... Eu acho que este Star vai ser um bocadinho a explicar coisas das dobragens que muitas vezes perguntam-me e eu não sei bem responder. É momentos aleatórios. Acho que vai ser um Star especial de dobragem ou dublagem, não sei. Nós temos imensas novelas brasileiras, sempre a passar em vários canais, vários canais. E aqui passa exatamente igual, com a voz ou as vozes originais. Nós não temos legendas, então nós vemos as novelas brasileiras sem dobragem, sem legenda, e eu achei super engraçado ver uma novela portuguesa em que os atores portugueses foram dobrados. Já eu depois vou-te chamar para estar aqui o Diogo Margado. O Diogo Margado dobrado, isto vai ser muito bom. Não, ninguém se mexe. Quieto. Por acaso, a maior parte dos atores que estão aqui eu conheço, então Pai, por favor, não faça isso, pai, por favor. Miguel, não faz isso. Se fizer isso, você não sai daqui vivo. Já temos alguma coisa em comum. Você desgraçou a minha vida. Bia, para. Se quer matar o Jorge, vai ter que me matar primeiro. Bia, não. Eu acho que isto é muito engraçado, porque para os portugueses que estão a ver isto, é muito engraçado vermos os nossos atores dobrados. E para o meu público brasileiro, eu acho também interessante contar esta curiosidade que este momento não é... Eu vou tentar encontrar estas vozes agora, este momento em português de Portugal, na versão original, para vocês verem. É muito engraçado. É muito engraçado. A voz do Diogo Margado até ficou muito parecida. Não, ficou fixe. Ficou... Mas eu achei que estava bem dobrado. A voz da capariga era tipo, para ter de matar primeiro, sabe? Yeah. Ficou bem dobrado, por acaso. Não! Vem cá ver esta aqui. Então vem cá ver. Vem cá ver. Tens que ver esta morte. Anda cá ver esta morte. Desculpem, é só um... Calma. Olha esta reviravolta. Ela está aqui, estás a ver? Seja por isso. Não, calma. Não é... É muito engraçado porque este ator, ele praticamente faz sempre de vilão. Vilão ou um pai super mau, em que nós não queremos ter como pai. Eu não quero estar a mentir, mas eu acho que ele é a voz do Otto Octavius no Spider-Man. A voz original em português. Exato. Então é um vilão também. Exato. A voz do Diogo Morgado ficou muito parecida e é surpreendente. Eu vou tentar encontrar este momento, mas com as vozes originais. Vamos poder ver aquela morte outra vez. Não sei sequer se ele morre, ok? Ninguém se mexe. Pai,
Pai, por favor, não faça isso. Pai, por favor, não faça isso. Pai, por favor. Miguel, A voz do Diogo Margal. As duas versões são muito se parecidas. fizeres isso, não sais daqui vivo. Já temos alguma coisa em comum. É ele? Desgraçaste da vida. Eu não fiz nada, Miguel. Tu não faças isso. Miguel, não faças isso. Eu estou logo a mostrar o último episódio, mas... Atreva-se. Larga a arma. Larga. Atreva-se. Quer matar os Jorge. Vai ter que me matar primeiro. Eu sei que ali no meio há vários atores brasileiros, nós ouvimos, mesmo na versão portuguesa, ouvimos vários atores brasileiros, mas eu não sei se quando fizeram a dobragem da parte portuguesa também fizeram alguma alteração ou se redublaram a versão brasileira, já que o som pode ser ligeiramente diferente, a captação, eu não sei. Mas por acaso estou curiosa para ir pesquisar sobre o assunto. Isto é mesmo muito engraçado e eu quis muito partilhar isto com vocês porque eu nunca tinha visto assim uma série ou um filme ou uma novela com atores portugueses em que eles estivessem dobrados. Eu nunca vi isto, então eu tive essa experiência com vocês. Eu não sei exatamente o motivo de terem colocado ou terem dobrado os vários atores portugueses, mas eu acredito que seja sobretudo por algumas pessoas terem dificuldade ou várias pessoas terem dificuldade a perceber o português de Portugal. E nós aqui, eu acho que podemos dizer que estamos super habituados a ver novelas brasileiras. Eu, pelo menos, não tenho qualquer tipo de dificuldade a perceber as novelas. Às vezes, obviamente, há expressões gírias que nós não percebemos, mas que pelo contexto, eu acho que é perceptível, mas eu recebo muitos comentários, às vezes, a dizer que não percebem aquilo que eu digo, ou então que percebem aquilo que eu digo, mas às vezes outros portugueses já não conseguem perceber. E aqui nós não estamos a lidar só com português, não é só o Diogo Morgado, são vários atores que muitas vezes têm pequenas formas de pronunciar diferente, ou têm um sotaque muito diferente. Então eu acredito que eles dobraram, sobretudo, para ser mais acessível a toda a gente e para que toda a gente compreendesse a 100%. Mas eu não sei se foi só essa a razão ou se realmente foi essa a razão que levou a esta dobragem. Mas eu achei muito, 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 muito curioso. Eu adorei. Eu vou manter este tema das dobragens e há uma pergunta que eu recebo várias vezes em que as pessoas perguntam-me o que é que realmente nós dobramos em Portugal. Se dobramos pessoas reais, o que é que dobramos, se este filme ou não é dobrado, e eu nunca tenho assim uma resposta exata para esta pergunta, porque eu acho que não existe uma regra. Às vezes até eu fico um pouco confusa com isto, porque às vezes não estou à espera que um filme seja dobrado, mas depois agora ele é dobrado. Eu não sei. Então o que eu hoje vou fazer é abrir possivelmente o Disney Plus e o Mel Go. O Mel Go basicamente é a Netflix de uma operadora que oferece vários canais cá em Portugal. É uma plataforma em que eles disponibilizam os canais para nós vermos online. E já que esta televisão aqui no cantinho, ela não tem os canais, só na sala é que nós temos os canais, então eu pensei, não, eu vou ao meu Go e mostro o que é que está a dar na televisão neste exato momento. Isto não é patrocínio. Podia ser, mas não é patrocínio. Falam mesmo de ti, Disney. Eu vou mostrar-te. Aqui em Portugal, os canais principais são, sobretudo, estes 4, a RTP1, a RTP2, a SIC e a TVI. Eu vou pôr assim maior para vocês verem. Nós podemos carregar, por exemplo, aqui na SIC e vemos o que é que está a dar na SIC neste exato momento, ou então podemos ver alguma série, alguma novela que nós perdemos ontem ou anteontem e podemos ver todas as coisas. Eu vou pausar. Obrigada. E podemos ver várias coisas que deram nos últimos dias. Também temos o canal da Globo, então eu abro e neste momento o canal da Globo está a passar isto. Nós temos aqui o canal da Globo e para além do canal da Globo, nos canais principais, nos canais nacionais, passam imensas novelas brasileiras. Eu sei que vocês querem que eu fale do conteúdo brasileiro que passa em Portugal, então eu estou a contar algumas curiosidades. Vamos procurar outros canais. E temos aqui a Disney. Neste exato momento, o que é que está a dar na Disney cá em Portugal? Ladybug, Jay! Ladybug. Eu vejo Ladybug secretamente. Eu não via muito Cartoon Network. Na verdade, eu acho que passava no Cartoon Network, mas eu via isto em inglês. Nah.
Então o Jay, ele via muito este canal e ele via sempre em inglês. E só recentemente, há alguns anos, é que isto começou a passar, as coisas do Cartoon Network, dobradas em português de Portugal. Temos o Nickelodeon, que também era um canal que eu via muito quando eu era pequena, e que sim, as coisas são dobradas, nós vamos aumentar o volume. Neste momento é anúncio. Chegamos agora aos canais que vocês vão ver conteúdos com legendas. E é assim que nós vemos a maior parte dos filmes. Eu escolhi algo assim aleatório para vermos o The Rock, e aqui ele está legendado, nós não dobramos. E eu disse há um tempo atrás que eu nunca tinha visto o The Rock dobrado em português de Portugal, mas eu tive essa experiência este mês, não, foi o mês passado, por causa de um filme no Disney Plus. E eu vou mostrar, eu acho que deve ser por o filme estar no Disney Plus e normalmente a Disney tem mais essa exigência de dobrar as coisas, apesar de nem todos os conteúdos na Disney estarem dobrados. Muito bem. Vou deitar-me. Pode dormir onde quiser lá embaixo, menos na minha... O Jay está a identificar aqui uma voz que ele admira muito. Sérgio Calvin. Pelo aquilo que eu já percebi, não existe assim uma voz oficial para muitas das personagens que às vezes são dobradas. Por exemplo, o Will Smith, ele apareceu dobrado, não quer dizer que o ator, ou no caso do dobrador, ele faça a voz do Will Smith sempre que o Will Smith é dobrado. Pode acontecer agora o The Rock ser sempre dobrado pelo Pedro Bargado nos próximos projetos, mas nós acho que não temos muito essa exigência, porque eu já vi alguns trabalhos de certos atores, ou mesmo conteúdo em que aparece imagem real, e que às vezes o mesmo ator, sobretudo atores muito conhecidos, têm vozes diferentes. Por exemplo, agora o Will Smith é dobrado pelo dobrador Manel das Couves. Então o Manel das Couves faz todas as personagens que o Will Smith agora dobra. Ele fez de gênio, então vamos pôr o Manel das Couves. Não, e isso não acontece sempre. Mas muitas vezes alguns dobradores tornam-se as vozes oficiais. E claro que há as vozes oficiais, por exemplo, o Mickey tem sempre a mesma voz. O Pateta teve quase sempre a mesma voz, mas acho que o Donald também tem sempre a mesma voz já há muitos anos. Agora nós vamos abrir, por exemplo, este filme aqui em que o The Rock também aparece e vamos ver se existe a opção de português de Portugal. Não tem a opção de português de Portugal. E tem inglês, tem espanhol, francês, italiano, tem português do Brasil. E depois tem as legendas em português de Portugal e em português do Brasil. Mas o The Rock não é dobrado neste filme. Vamos, por exemplo, abrir o filme da Capitã Marvel. E apesar de estar no Disney Plus, ele não é dobrado. Então nós temos várias opções, mas não temos a opção de português de Portugal. O Jay vem contar uma curiosidade. Vai, Jay. Então, eu não sei se isto é verdade, porque eu não confirmei, mas eu vi que a série Agentes da S.H.I.E.L.D. cá foi dobrada em português de Portugal. Houve 8 episódios, mas após 8 episódios dobrados foi cancelada. Ou seja, deu cá legendada, mas dobrada começou a dar e foi cancelada. Por isso, eu não sei se é verdade, mas... É provável. É provável. E nós também vimos que a série dos Friends também chegou a ser dobrada. Sim. Em português de Portugal. Eu depois vou procurar aqui aquele mini teaser que tu mostraste e aparentemente isso aconteceu, mas para nós eu não sei bem explicar. Isso não é que não seja suposto, mas isso não acontece. É verdade. Isso não acontece normalmente. Então eu vou procurar os Friends dobrados. Preparem-se, porque vocês vão ver algo inédito. Isto passou em 1998 e... Ouçam. Você vai adorá-los, ainda por cima, a falar em português. Eu nunca vi Rick e Morty, mas aparentemente Rick e Morty não passa em português de Portugal. O Jay viu Rick e Morty, então ele pode confirmar que... Não passa em português de Portugal. Não acontece. Mas eu no outro dia encontrei este vídeo em que o Rick e o Morty é em português de Portugal. É só assim uma coisinha mínima, mas eu vou-vos mostrar. Já chega de
fazer testes ao vosso tchugo esquisito. A condição dele é irreversível. Nunca vou conseguir apagar o que vi do meu cérebro. Ele agora é problema vosso, idiotas! Eu disse que era uma coisinha curtinha, mas aconteceu. Aconteceu. Isto tudo para dizer que não existe assim uma regra. O Rick e o Morty, eles são animados, mas aparentemente eles não aparecem dobrados em português de Portugal, excepto esta pequena exceçãozinha. E depois temos, por exemplo, pessoas reais como o The Rock, que eu tinha dito que o The Rock eu pessoalmente nunca tinha visto com uma voz portuguesa, mas aconteceu. E nos live actions, nós normalmente, quando os live actions vão para o cinema, existem as duas versões. Então eu vou ver se algum filme agora está no cinema, em que eu possa mostrar um exemplo daquilo que eu estou a dizer. Nós temos aqui as duas versões, a versão legendada e a versão dobrada. Está aqui, versão legendada, e normalmente estas sessões são mais tarde e pode acontecer terem menos sessões do que as sessões que são dobradas em português de Portugal. E temos, por exemplo, o filme Encanto, que também tem as duas opções, legendado e dobrado. Se formos ao filme do Homem-Aranha, que só há com legendas, não há dobrado em português de Portugal, nós já podemos fazer a reserva do novo filme do Homem-Aranha. Já há, por exemplo, cinemas com 4 sessões diferentes. E depois dentro de um cinema, às vezes nós temos várias formas de ver o filme, em IMAX, o normal.